Graça e paz, bom dia. Tudo bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, nossa continuidade do estudo do livro de Salmos. Estamos no Salmo 54 e estamos nos últimos versículos desse Salmo. Então vamos fazer a leitura dos 7 versículos, mas vamos estudar dos versículos de 4 a 7. Vamos concluir o estudo do Salmo 54. Vou começar aqui a leitura e os irmãos acompanham, lendo o versículo que segue. Vou fazer a leitura do primeiro versículo. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por sua fidelidade, dá cabo deles. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Vamos orar. Nosso Deus, nós continuamos na Tua presença, nesta manhã de domingo. Agradecemos pela escola dominical, pelos irmãos que chegaram, agradecemos pelo estudo, pela Tua palavra. Momentos de comunhão que o Senhor agracie a gente. E nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, nós mais uma vez desejamos crescer espiritualmente por meio dela. E é a graça do Senhor que nos assiste, nos dando o entendimento da Tua palavra. É o que pedimos, Senhor. Nos dê sabedoria para explanar a Tua palavra, para que os irmãos também compreendam a verdade da Tua palavra para as suas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Salmo de Davi. Salmo quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Salmo quando Davi foi traído por povo de sua tribo, que eram os Zifeus. 1 Samuel capítulo 23 e também o capítulo 26 narra essa situação. Davi fugindo de Saul no deserto de Zif. Os Zifeus viram a Davi e eles correm, vão comunicar que Davi está seguro, se sentindo seguro das suas terras, com o intuito de ganhar prestígio, aceitação mais diante de Saul. Então, esse salmo foi escrito quando Davi, podemos dizer, foi traído pela sua tribo. E este é um salmo onde Davi recorre a Deus que o salve. Davi move aqui a sua súplica, sua confiança em Deus. Ele pede por libertação, os primeiros versículos. Ele confessa que já possui o socorro do Senhor, é onde ele se busca refúgio. Davi diz, no versículo 1, ó Deus, salva-me pelo teu nome,
faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Davi diz, pois contra mim se levanta os insolentes, né? Os atrevidos, os orgulhosos. Se levanta contra mim aqueles que são arrogantes. E os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. São pessoas tão somente preocupadas consigo mesma. Davi tem pessoas boas a seu lado, homens que amam a Deus, mas também Davi tinha pessoas que pensavam apenas em si, que o traiu. Os versículos de 4 a 6, nós temos aqui onde Davi vai dizer que o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é aquele que eu busco socorro. Então, esses versículos mostram como um servo de Deus pode confiar inteiramente no Senhor. Mesmo quando cercado pelos inimigos, mesmo quando olhando para um lado e para outro não tem mais saída, Davi estava lá confiante no Senhor. Acontece 2 episódios lá na terra de Zif. Inclusive, ambas os zifeus entregam Davi. A primeira, Deus livra, e a segunda também. Na primeira vez, Davi é cercado pelo exército de Saul, lá no deserto de Zif. Porém, enquanto Saul estava lá cercando Davi, os exércitos dos filisteus, eles não lá contra o reino de Saul. E ele é avisado desse ataque dos filisteus e ele volta rapidamente. E assim Davi é livre dessa emboscada, dessa traição dos zifeus e do exército de Saul. Na segunda vez, também Davi está lá e Saul ele vem, cerca Davi, mas à noite Davi sabe que eles estão lá e Deus manda lá para o exército de Saul e para Saul um sono profundo nos seus soldados. E Davi vai até aonde está Saul. Alguns dos seus homens que descem com Davi querem cravar uma lança, né, no peito de Saul. E Davi diz não, ele impede, não quer se levantar contra o ungido de Deus, mas ele pega lá a botija dele, pertence de Saul. No dia seguinte, Davi levanta lá o pertence dele, mostra Saul, e assim mostrando que não existe maldade contra Saul, mas de Saul contra Davi. Deus livra, Deus protege, inclusive protege o coração de Davi contra a amargura, contra a ira. Deus protege. Então, este salmo é um salmo que foi escrito quando Davi estava sobre esta perseguição de Saul. Então, é um louvor a Deus que deveria ser cantado na liturgia judaica, onde ensina o povo a confiar no Senhor, descansar nele diante das tribulações, das perseguições e também guardar o coração da amargura, da ira, como era comum Davi, era comum para um homem estar, né, diante das perseguições injustas. Então vamos ler os versículos de 4 a 5, eu vou fazer a leitura aqui novamente. Os irmãos observem aí as palavras que descrevem um coração confiante e que depende do Senhor. Então lemos aí as palavras de Davi, a palavra de Deus diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor em quem me sustenta a vida.
Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Primeira parte aí no versículo 4, Deus é o meu socorro, Deus é o meu ajudador. Deus é o meu ajudador. Duas palavras, aliás, dois nomes de Deus são colocados aqui. A primeira palavra é Deus, é a palavra Senhor. A primeira é Elohim, que descreve Deus no plural, uma menção ao cuidado, à proteção de Deus, aquele que está sobre tudo, aquele que age de maneira provedora. É por isso que Davi diz: eis que Deus é o meu ajudador. E Deus é um Deus triuno. Deus é um Deus Pai, é um Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Ambos trabalham junto. Em Gênesis capítulo 1, lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um Deus triuno. Porém, é um Deus também, um nome que descreve um Deus que protege, que livra, que mantém. Davi diz: Deus é o meu ajudador. Então não é por menos ele utilizar esse nome dentro desse contexto de Deus provendo para ele. Também ele usa o nome de Deus como: Senhor é quem me sustenta a vida. A mesma palavra, o mesmo nome que encontramos lá em Êxodo, quando Deus se revela para Moisés. Eu sou, lhe enviou. Então esse foi o nome que foi traduzido depois para eu sou, o Senhor. E é uma expressão para descrever Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é tudo. Então, o Senhor é quem me sustenta a vida. Isso fala do conhecimento que Davi tinha de Deus. Davi conhecia o Deus Todo-Poderoso. Davi tinha intimidade com Deus Todo-Poderoso. E conhecendo assim o Senhor, conhecendo assim o Deus que o ajudava, diante das perseguições, Davi poderia descansar ou descansaria. Como ele diz, como a criança, nos braços do pai. Davi diz: o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me ajuda, é o meu ajudador. Ele é aquele que me sustenta a vida. Davi não estava estribado e não confiava na sua habilidade. Aqui Davi ainda era jovem ainda, um homem habilidoso com espada, um homem destemido, mas era um homem confiante em Deus. Era um homem que dependia de Deus. Ele não dependia de sua força, de sua habilidade. Quando o gigante, ele vem ter com Davi, que Davi vai lá para lutar contra ele. Golias era um homem de batalha, um homem de guerra, um homem com uma altura, na época, para a altura do povo judeu, era enorme, um homem de 3 metros de altura. Mas Davi diz: olha, quem é esse daí que desafia o exército de Deus Altíssimo? E quando Davi vai ter com ele, diz assim: olha, você vem contra mim com espada, você vem contra mim com escudo, você vem contra mim com a sua lança. E aí a gente poderia descrever mais aquele enorme homem com a sua força, com a sua altura, com a sua agilidade na guerra, com a sua experiência de batalha. Mas sabe, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
a quem você tem desafiado. É no nome dele que eu vou. Davi não estava confiando na sua juventude, nem tampouco na agilidade que ele tinha com seu estilingue. Davi estava confiante no Senhor. O Senhor me deu nas minhas mãos já um leão que devorava as ovelhas. Eu tive vitória. Ele é um animal forte. Um urso. Deus me deu vitória contra ele. E Deus vai me dar vitória também contra esse homem, dizendo ele para convencer Saul a enviá-lo. Era um homem que tinha o Deus como seu ajudador. Eis que Deus é o meu ajudador. Davi descansava no Senhor. Estava sendo traído por um povo, sendo entregue, um povo que buscava prestígio, reconhecimento, atenção do rei. Um povo também que era da tribo de Davi, a tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Mas sabe de uma coisa? Esse povo traiu ele. Davi procurou a Zif porque era uma terra que pertencia ao domínio e atividade dos judeus. Os zifeus eram da tribo de Judá, mas foi traído por eles, né? Foi traído. Então, Davi está mostrando a minha dependência, não é nas pessoas, é no Senhor. Não é esse povo que iria me proteger, mas é o Senhor que é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Nele eu dependo. Ele vai dizer também ainda, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Não é nossos planos de saúde que vai nos dar segurança. Um bom plano de saúde, por mais que nós procuramos viver bem para poder ter longos dias de vida aqui, nós não podemos acrescentar um côvado ao custo de nossa vida. Jesus falando para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, não podemos acrescentar um dia de vida, porque tudo está nas mãos, no controle do nosso soberano Deus. Ana, louvando a Deus por ter tido um filho, ela louva ao Senhor, ela salmodia ao Senhor em 1 Samuel capítulo 2, e ela diz, o Senhor é que dá a vida, o Senhor é que tira a vida, o Senhor é que faz descer a sepultura, o Senhor é que faz subir de lá. Ela era uma mulher que não tinha filho, e Deus simplesmente fez ela novamente ser fértil, engravidar. Samuel é o fruto disso, e depois mais filhos. E ela, reconhecendo a provisão de Deus, Salmo, ela descreve Deus como aquele que está no controle de tudo. Inclusive, ela diz da vida. Davi diz, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é que está no controle. Eu posso temer a Ele. É Ele que eu devo temer. Os homens não. O Senhor é que pode tirar minha vida, dar e tirar quando quer. Davi reconhecia isso. Não estava nas mãos ou no poder de Saul. Saul procurou Davi em toda a terra de Israel como é procurado uma pulga, né, em cada canto. E Deus providenciou sempre uma segurança. Deus sempre fechou os olhos de Saul para que ele não visse Davi. Porque Deus estava no controle. Inclusive, lá em 1 Samuel capítulo 26, Deus ele faz com que todo o exército de Saul durma um sono profundo. E Davi caminha no meio deles lá dormindo e vai lá e vai onde Saul está, pega lá juntamente com o seu soldado a bula de água dele, a lança. Porque Deus estava no comando, no controle.
e na proteção de Davi. Então, Davi, ele descansa no Senhor. Nesse versículo, eu tenho duas lições importantes. Primeiro, Deus vê o mal. Nada do que os Zifeus ou Saul fizesse passava desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. Tudo está sobre o comando e o controle de Deus. Deus retribuirá, não segundo a nossa ira, mas segundo a sua justiça. Também aprendemos a fidelidade de Deus, que garante o juízo dele. O caráter de Deus é fundamental na confiança do cristão. O cristão pode descansar na justiça de Deus, que na hora certa Deus vai agir. Davi estava assim, dependendo do Senhor. No versículo de número 5 nós lemos: Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. O versículo 4 revela o conhecimento que Davi tinha do Senhor. Deus, Elohim, Senhor, Yahvé, o Deus que é tudo, está no controle de tudo, o Deus que provém, Deus que livra, Deus que guarda. Davi via Deus assim. Agora, Davi crê numa coisa. E usando as palavras do Novo Testamento, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que nós plantamos, colhemos. Não existe um mal ao praticarmos sem uma consequência. O que nós plantamos, colhemos. O que nós fazemos, nós vivemos cada dia colhendo aquilo que plantamos, de bom ou de ruim. Mas o juízo de Deus, ele está estabelecido e ele acontece. Davi mostra esse conhecimento. Eis que Deus é o meu ajudador, ele diz. Mas no versículo 5 ele diz: Ele, Deus, o Senhor, aponta para os dois, mas principalmente para o Senhor na última frase do verso 4. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. A primeira expressão revela o conhecimento que Davi tem de Deus. Ele vai retribuir o mal. Davi sabia que até então não existia uma prática do mal que não tivesse uma consequência. Não existia uma prática que não tivesse uma consequência. E Davi está falando justamente disso. Deus, ele vai retribuir o mal que eles fizeram. Alguns salmos que revela algo semelhante, onde Davi ele descreve isso daí. No Salmos capítulo 7, versículo 16, Davi cita lá os Salmos capítulo 7, versículo 16. Lemos assim: a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Esse salmo é um salmo de Davi, e Davi está louvando aqui, é um salmo onde ele está falando sobre o cuidado de Deus com o justo. Deus, ele protege, ele defende o justo, e os ímpios, com os ímpios Deus age dessa maneira. O mal que eles projetam contra o justo, Deus ele age
contra ele. Diz aí no versículo 12, ó. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto para ele, preparado já o instrumento de morte. Preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, dá à luz a mentira. Versículo 15, abre a profunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Davi está descrevendo aqui as consequências dele, os planos dele. Você coloca aqui dentro desse contexto como ilustração, no livro de Esté, Acã, um homem que planejou tirar a vida dos judeus, mas há uma situação que ele levanta lá para ter paz, para ir para a ceia preparada por Esté, para ele, o rei. Ele é instruído a tirar a vida do padrasto de Esté, que a criou. Ele diz, levanta uma forca e enforca ele, então tu vai em paz para a ceia, para participar da ceia. E ele fez isso. Porém, foi naquela forca que ele mesmo foi morto. É assim que Deus age com os ímpios, É assim que Deus age. Deus, ele retribui o mal. Deus, ele faz justiça da maneira como ele quer. Então, Davi está enxergando isso. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Essa expressão da segunda parte, Davi descreve esse atributo de Deus. Sendo Deus fiel àquilo que é comum à justiça dele. Aquilo que é comum à justiça dele. Ele é fiel. Davi diz, por tua fidelidade, o Senhor vai dar cabo deles. Porque Davi via como algo comum. As pessoas praticavam o mal, mas tinham as consequências. E Davi vê dessa maneira. Ele vê assim. Quando injustiçados, lembra disso, nunca buscamos vingança. Descansemos totalmente na fidelidade de Deus. Oramos e guardamos o seu tempo de ação, não é o nosso. O fiel descansa, sabe que o Senhor não falha com a sua justiça. Não existe uma verdade naquela frase. A justiça de Deus tarda, mas ela vem. Não. A justiça de Deus não tarda. A justiça de Deus é no tempo, na hora, na circunstância certa. Deus vai agir. E o justo, ele simplesmente descansa na fidelidade do Senhor. Talvez uma pergunta aqui bem rápida para você seria: você tem descansado na justiça de Deus diante das injustiças? Nós vivemos em dias que é tanta injustiça estadual, nosso estado tem tanta injustiça que nós enfrentamos na área dos julgamentos. Como nós reagimos diante? Somos consumidos por uma revolta, pela amargura, reagimos muitas vezes por palavras depreciativas. O cristão, ele descansa no Senhor. Ele sabe da fidelidade de Deus. Ele reconhece o Deus da Bíblia como um Deus fiel. Muito obrigado, Diego. Partimos agora para o versículo
6 e 7. Versículo 6 e versículo 7 diz assim: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício, louvarei o teu nome, porque é bom. Nesse versículo aqui nós temos o louvor de Davi. E o louvor de Davi nasce no coração voluntário. Davi diz: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Davi diz: voluntariamente oferecer-te-ei sacrifícios. Sacrifício sempre descreve dor, morte, perda. No Antigo Testamento, um sacrifício era um animal que era apresentado ao Senhor. Ele era morto, ele era estrangulado lá no altar, estraçalhado, depois de sangrado. Era um sacrifício. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala de sacrifício em Romanos capítulo 12. Fala de sacrifício de louvor. Uma vida, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está falando de uma vida transformada, uma vida santa, aonde para se viver uma santidade, para se viver uma vida dedicada, envolve perda, envolve renúncia, envolve deixar algo. Então, sacrifício envolve isso daí. Quando Davi diz: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, Davi não está falando de algo costumeiro. Davi não está falando de ir oferecer a Deus um sacrifício simplesmente por oferecer. Os sacrifícios sempre tinham algo que o coração estava junto. Era uma adoração a Deus. Era um reconhecimento de algo, de um pecado. Então, sempre estava envolvido um raciocínio, não era algo automático. E Davi diz: oferecer-te sacrifício. Ele diz: oferecer voluntariamente sacrifício. Voluntariamente. Era algo dedicado. Ele diz uma outra palavra em relação ao que ele vai fazer: louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. O teu nome, ele fala aí. E aí envolve o caráter de Deus, sempre digno de adoração. Quando Deus ele se revelou, por exemplo, como o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Quando alguns nomes, Deus diz: sou o Deus que prova, o Deus que provém para o povo, o Deus que cura. E assim alguns nomes que retratavam que Deus estava a fazer ou fazendo. Então o nome de Deus, quando Davi menciona, está dizendo: é um nome bom. Eu vou louvar o teu nome, porque é um nome bom. Mas Davi diz: louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Ele traz mais uma vez a palavra do versículo 4, a palavra Senhor. E vamos aqui, o Senhor, aquele que está no comando, aquele que está no controle. É como se dissesse: o Senhor é o dono de tudo e eu sou propriedade dele. O Senhor é tudo.
Diz: o Senhor é bom. O Senhor não faz nada de ruim. Ah, Davi estava foragido. Davi era um foragido lá do reinado de Saul. Estava sendo buscado por Saul. Davi era um perseguido, não só por Saul, mas pelo exército de Saul. Davi também foi traído por um povo, não por uma pessoa, mas por um povo lá. Foram entregar, as autoridades foram entregar Davi. Então Davi, ele reconhecia que ele não era colocado nas mãos desses aí, se não fosse pela mão do Senhor. E o motivo dele louvar o Senhor é porque ele reconhecia que o Senhor é que estava cuidando, protegendo, ajudando ele, como ele diz no versículo 4, sustentando ele. Davi estava tão confiante no Senhor que todo mal ia ser retribuído. Todo mal, a justiça de Deus ia ser exercida no tempo de Deus. Então Davi estava tranquilo, satisfeito lá onde ele estava. E agora ele fala coisa que ainda não tinha acontecido. Ele fala no futuro. Pois tanto louvarei, mas ele diz agora no verso 7, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se encheram com a ruína dos meus inimigos. Deus não tinha ainda punido Saul. Deus não tinha punido os zifeus ainda. Deus não tinha ainda agido ao ponto de levar Davi à assunção do reino de Israel. Mas Davi estava cônscio, ciente, crente na provisão de Deus de tudo isso. Você compreende aí a fé de Davi, a convicção dele? Ele diz, pois me livrou, embora que muitas coisas Deus já tinha providenciado para Davi. Davi já tinha contemplado já Deus providenciando o livramento dele diante dos filisteus. Davi já tinha derrotado um exército dos filisteus e trazido os prepúcios dele para Saul em troca da filha. Ele havia dado muitas vitórias a Davi, tinha cuidado dele. Mas aqui está falando Davi da situação presente, pois me livrou de todas as tribulações. Isso descreve que o deserto nunca foi um lugar onde estava tudo bem. Lá Davi não tinha uma cama, como ele tinha antes lá no Saul, um lugar para se acomodar. Davi estava nas cavernas, campo aberto, dormindo com seus soldados. Essa terra dos Efeus tem passa no meio um rio, né? Que despenca dentro do Mar Morto, águas cristalinas. Alguns dizem até que há um lugar hoje lá que as pessoas visitam, né? E lá tem justamente o nome, né? O guia diz lá, aqui foi onde Davi, Deus levou das mãos de Saul, por aqui. E você só vai ver montes e terras secas. Mas embaixo ali tem um córrego, né, grande, e nasce água e um espaço bem grande. Pessoas hoje tomam banho lá. Mesmo no deserto lá, tudo seco, mas tinha lá um local onde Deus estava providenciando água para Davi, né, coisa assim. Davi diz, Deus me livra de todas as tribulações. Os meus olhos se encheram com a ruína dos meus inimigos. Nós conhecemos bem a história do final aqui. Davi está lá com seu exército e de repente chega lá alguém trazendo a notícia
que Saul foi morto, que ele havia participado também daquela morte, buscando amparo lá com Davi. Mas ele que traz a notícia, Saul foi morto, Davi escuta essa notícia, também os filhos de Saul, aqueles que perseguiam a Davi, foram mortos. Davi já, mesmo no meio das tribulações, ele já vislumbrava e já louvava a Deus por isso, pela vitória final dos inimigos de Davi. Isso me lembra de uma passagem bíblica, né? Do Novo Testamento. Quando nós lemos aí, Deus retribuirá o mal, né? Davi diz, Deus retribuirá o mal, versículo 5, aos meus opressores. Versículo 7, os meus olhos se encheram com a ruína dos meus inimigos. No Novo Testamento nós temos a palavra do joio, né? E podemos um vizinho lá invejoso, joga ervas daninhas no campo e com raiva daquele agricultor, mas de repente alguém diz, olha, tem erva danina, tem o joio, que é lá que a gente vai lá, arranque o joio e tire do meio, mas lá o Senhor diz, se arrancar agora, vai comprometer o que é bom, o trigo bom. No tempo certo, eu vou separar um do outro. Deus diz lá, né? O joio do trigo. Deus vai fazer separação. Deus tem um tempo para agir, para fazer justiça, para separar o justo do injusto. Malaquias diz que outra vez nós vamos ver, dentro de um tempo futuro, talvez nós estamos bem próximos, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu creio que diz, outra vez veremos, porque nós encontramos isso lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis nós encontramos lá o dilúvio, onde Deus ele fez uma separação de uma família. Havia um justo entre todos, diz lá Noé. E Deus salvou ele, não era porque ele era justo, nem era diferente, mas porque achou graça diante do Senhor. Mas naquele dia, eu compreendo que por 120 anos, o povo daquela época ouviram de uma iminente destruição que ia acontecer através do dilúvio. A construção daquele grande barco, cada martelada, cada tábua colocada, árvore derrubada, falava sobre, e o que entendemos lá no Novo Testamento, que aquele povo zombava simplesmente. E sabe, nós estamos nos dias semelhantes. O Evangelho é pregado, as pessoas elas escutam as boas novas e elas desprezam a palavra, elas ignoram a palavra. Não existem valores para as pessoas, elas desprezam aquilo que traz vida. A mensagem que são boas notícias se torna para elas más notícias. Mas vai chegar o dia que Deus vai fazer separação entre o justo e o injusto, entre o que crê no Senhor e o que desprezou o Senhor. Então vai ter novamente uma separação. Davi nos seus dias via, eu vou contemplar ainda, eu vou ver com meus olhos a ruína dos meus inimigos. Davi viu isso. E Davi está falando isso porque ele sabe que o Senhor é justo. Tem um tempo que Deus age, que é dele, não é nosso. Às vezes nós queremos uma justiça rápida.
Nós queremos uma ação de Deus rápida diante da situação, mas Deus tem o seu tempo de agir. Mas Ele age no tempo certo e da maneira certa e correta. Algumas lições baseadas nesse texto aqui, talvez importantes para a gente ponderar. Primeira, o nome de Deus ele é bom. O nome de Deus é bom. Nunca vamos apontar uma injustiça para Deus. Nunca vamos ver que Deus ele cometeu uma injustiça. Nós sim, os homens sim. Deus não. Deus ele é bom. Significa que tudo que ele faz é bom. Até mesmo às vezes algo que ele tira de nós, que nós gostamos. Mas ele é bom naquilo que faz também. Nós só não entendemos. Mais uma lição diante disso daqui. Nós estamos diante dos olhos de um Deus que é bondoso. E que ele age de maneira que é agradável a nós e a ele. Na sua vida, você tem contemplado a bondade de Deus? Davi diz, louvarei o Senhor, porque o seu nome, né? Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Você tem contemplado a bondade de Deus na sua vida? Você olha para o seu redor, ao seu lado, e diz, Deus tem sido bom. Isso aqui foi maravilhoso. Não entendi no início, não compreendi, mas vejo que Deus é bom em ter providenciado isso. Deus tirou Davi do palácio, ou das honrarias, como um general que ele era, para um perseguidor no deserto. Mas Davi contemplava em tudo isso a bondade de Deus, e futuramente. Segunda lição, o Senhor ele é justo juiz. Como um justo juiz, ele retribui sempre o mal. Você tem visto o mal ao seu redor acontecendo? Você tem visto as injustiças e muitas vezes reinando diante das coisas certas? Isso traz uma revolta. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos para isso daí, nós deveríamos louvar o Senhor também. Porque como justo juiz, no tempo e da maneira certa, Deus vai agir, vai punir, vai julgar tudo isso. Não acontece um mal que não tenha também uma punição. Você tem louvado ao Senhor por isso? Você tem reconhecido que toda injustiça vai ter uma consequência? Porque Deus é que está no comando, no controle. O mundo, o Estado, não está dirigido pelo homem. É Deus que está no comando. Ele diz que coloca e tira cada autoridade. Mas uma pergunta final. Você já tem Cristo como o Senhor da sua vida? Davi confiava no Senhor, porque o Senhor era o seu Senhor da sua vida. Ele já é o seu dono. Você se considera uma propriedade dele. Lá no Calvário, Cristo morreu na cruz, pagando as exigências da justiça de Deus,
para que fôssemos e sejamos aceitáveis a Ele. E a Bíblia descreve que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é assim que nós somos dele, uma propriedade. Nós podemos nos dirigir dizendo: Ele é o meu Senhor, Ele que me sustenta. Nosso Deus e Pai, muito agradecido pelo tempo concedido a nós aqui nesta manhã. Muito obrigado, Pai, por sabermos, através da Tua palavra, que o Senhor é o Deus que está no comando, no controle de tudo, nossas vidas, todas as nossas necessidades, Senhor Deus, é do Teu conhecimento. Ó Deus, ajuda a caminharmos, a pensarmos, a vivermos, que as nossas motivações sejamos conscientes que o Senhor, além de saber, também está no comando e controle de tudo. Nós pedimos uma semana abençoada para cada um de nós, nos livrando do mal. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, um bom dia e uma semana